0 Flamengo, fora o baile. Gente, 32 finalizações do Flamengo no jogo contra uma do Vasco. Uma que valeu, né? Uma que valeu. Que foi uma bola muito perigosa até no primeiro tempo, num contra-ataque. Uma outra que foi na trave, mas essa que foi na trave, o lance foi anulado na hora. O Garoni até falou hoje no grupo nosso aqui, com razão, que se o lance tivesse entrado, se a bola tivesse entrado, eu acho que teria validado, porque ele não estava impedido, de fato. Mas esse é o lance em que a bola bateu na trave, foi marcado impedimento no campo, mas se a bola tivesse entrado, certamente o VAR teria confirmado o gol. Olha, eu vou dar de lambuja, então, essa finalização pro Vasco. Tá? Vai dar duas finalizações pro Vasco contra 32 do Flamengo, minha gente. Não foi pouco, não, Garoni. Vou começar com você. Sim. Não, foi constrangedora a atuação do Vasco. Constrangedora a atuação do Vasco. Eu não sei o que foi mais constrangedor, a atuação ou a coletiva do Diniz. Porque, assim, foi um negócio... Foi a coletiva do Diniz. Conseguiu ser mais constrangedora. Eu assisti. Eu acho que ele conseguiu transformar um jogo que foi muito ruim do Vasco. O jogo do Vasco era muito ruim, mas você ainda consegue botar ali numa balança o fato de você ter tido um jogador expulso, o Vasco jogou metade do jogo com um jogador a menos. Jogar contra o Flamengo é difícil, com um jogador a menos é muito complicado. Você pode contextualizar que está sem Ryan, sem Verratti, quem está sendo contratado ainda não chegou, beleza. E aí você pode falar, ok, você pode fazer um jogo ruim de início de temporada. Agora, o Diniz chegar na coletiva e falar que o Vasco foi melhor nos 5 primeiros minutos do segundo tempo até a expulsão, é tirar o torcedor para otário. O Diniz falou, não, o primeiro tempo do Vasco foi ruim. Beleza, acho que todo mundo concorda, não só o primeiro tempo. Mas os 5 minutos do segundo tempo, o Vasco voltou melhor, mas aí teve a expulsão. Pô, mas não faz nenhum sentido, né? Num jogo de 100 minutos, botando acréscimos, os 5 minutos, assim, a gente não vai lembrar de nada, tá? Os 5 minutos que o Diniz acha que foi melhor, ou que foi mais equilibrado, ninguém tem nenhuma lembrança porque não aconteceu nada nesses 5 minutos. Então, assim, a atuação do Vasco foi constrangedora. E, assim, nem acho, eu vi muita gente falando, não, foi um time covarde. Eu não acho que o Vasco foi covarde, não. Eu acho que o Vasco não teve senso da própria limitação, o que acontece todo início de temporada. Eu falo isso aqui no meu canal constantemente, todo ano. O Vasco acha que joga mais bola do que sabe. O Vasco, com um jogador a menos, perdendo por 1-0, 30 finalizações de Flamengo, com o Hugo Moura fazendo saída de bola lá atrás, porque já era o fim do jogo, o Vasco estava fazendo saída dentro da área. O jogo inteiro, o Flamengo jogou dentro do campo do Vasco, tendo a posse lá na frente, e o Vasco, mesmo sem conseguir sair lá de trás, insistiu em sair jogando curto. E o Diniz ainda tem a cara de pau de chegar na coletiva e falar que o time não foi bem porque jogou com outra característica. Qual seria a outra característica do Diniz, a não ser amontoar um monte de jogador na saída de bola lá atrás para tentar uma bola longa, como foi essa bola do Gomes? O Vasco acertou isso 2 vezes. Só para trazer uma outra estatística aqui, que acho que diz muito mais sobre o Vasco... E não valeu, né? E não valeu, né? E era impedido. Valeria se tiver... Não estava impedido, tá? Essa bola não estava impedida. O árbitro marcou no campo, mas se entra, tem VAR. Ele não estava impedido nesse lance. O árbitro marcou porque o Bruno Arleu, ele gosta... Susto ali, ele já marca rapidinho. Como foi a expulsão, mas esse fala depois. Mas só para ter uma noção, o Léo Jardim trocou 75 passes no jogo. Entre bola curta e bola longa. 75. O Coutinho, que é o camisa 10 do time, trocou 25 passes. Nossa. Então, assim, o goleiro do Vasco, com os pés, não vou nem falar das 10 defesas do Léo Jardim, ele trocou o triplo de passes que o camisa 10 do time. O Vasco criou uma armadilha para si próprio. O Flamengo, a gente sabe que marca muito bem alto, é um time que tem alta intensidade, o Felipe Luiz cobra muito isso. O Flamengo botou o time para marcar lá em cima e o Vasco aceitou. O Vasco montou uma armadilha e foi lá e botou o pé. E ficou 90 minutos botando o pé e deixa eu ver se agora dá certo. Sabe quando o cara toma choque e fica botando o dedo na tomada de novo? Era o Vasco ontem do Diniz. O Vasco saía curto, o Flamengo teve uma bola logo no início do jogo, que o PH recupera, depois o Bruno Henrique recupera do PH e tem um cruzamento, um bate-rebate ali, que acaba não indo na direção do gol. Aí você fala o quê? Pô, vou parar de sair jogando curto, vou criar uma alternativa. E o Diniz foi completamente incapaz de criar uma alternativa para essa saída curta do Vasco. O Vasco saía curto, era pressionado. Ou o Flamengo roubava a bola, ou voltava para o Léo Jardim dar um bicão para frente e o Flamengo recuperava a posse de bola. Então, assim, foi uma coisa constrangedora a forma como o Diniz não conseguiu fazer nenhuma leitura do jogo. O Vasco 2 vezes conseguiu sair um pouquinho ali de trás, foram aquelas 2 chegadas do Gomes pela esquerda e do GB pelo lado direito, e acabou. Mas, assim, foram casualidades. Não é que teve um domínio do Vasco naquele momento e o Vasco naquele... Não. O Vasco parecia que estava jogando um treino e ficou 90 minutos tentando alguma coisa que ele fez 2 e errou 88. A sensação que eu tive, Garoni, assim, inicialmente, é que o Diniz meio que tentou adivinhar qual seria a postura do Flamengo. Talvez, eu acho que ele não imaginava
na verdade, ele tentou realmente adivinhar, pensou assim, olha, o Flamengo tá voltando agora, né? Os titulares, é o primeiro jogo desse time aqui, estão voltando agora, não vão colocar a intensidade lá no alto logo de início. Talvez comece estudando o jogo e não impondo aquele ritmo que a gente se acostumou a ver do Flamengo no ano passado. Só que o Flamengo foi o mesmo. O Flamengo foi o mesmo time do ano passado. Colocou a pressão na saída de bola do Vasco, que é algo que incomoda claramente os times, né, do Fernando Diniz. E fisicamente, né, o tempo que esses jogadores jogaram, eles foram muito bem nessa parte física. Eu, pelo menos, vi um abismo físico entre os jogadores do Flamengo que estavam em campo para os jogadores do Vasco. E o Vasco até começou a fazer as atividades, a treinar antes, né? Já tinha utilizado boa parte desses jogadores. E pelo que a gente vinha falando desse Flamengo, o Flamengo realmente não queria chegar nesse momento já colocando esse time, queria trabalhar mais. Mas colocou uma intensidade muito forte. Né? E, de certa maneira, eu acho que o Diniz não esperava isso. E o Flamengo acabou atropelando muito nesse quesito também. Mas de aí intensidade. que tá, né, Raíssa? Assim, uma coisa é você ser surpreendido. Uma coisa é você ser surpreendido nos primeiros 15, 20 minutos. Quando chegou no segundo tempo, você já era para ter mudado a postura ali. E o Vasco não mudou. O Vasco com um jogador a menos. E o Flamengo botando aquela pressão, o Vasco continuou com a mesma postura. Então, assim, e o Diniz na coletiva insistindo que não, que fez o certo. O Vasco, quando ele toma o gol, o Vasco estava com um jogador a menos já, esse gol do Carrascal, bate muito bem na bola. Se você reparar, o Vasco tem uma linha de 6 defensiva. O que o Diniz fez? Ele botou uma linha de 6, ele baixou os 2 pontas junto com os 2 laterais dos 2 zagueiros, deixou 3 jogadores à frente dessa linha de 6. Os jogadores eram o Coutinho, GB e o Thiago Mendes, né? Porque o Barros tinha sido expulso. Só o Thiago Mendes ali é um jogador de marcação. O Coutinho passou 90 minutos trotando de um lado para o outro sem ver a cor da bola. Quando pegou ali, tentou ali um chapéu, uma coisa assim, uma jogada mais plástica, mas sem grande eficiência. Buscar a bola dentro da área. Dentro da área. Ele estava vindo dentro da área. E aí não tem como, né? Porque ele e o Nuno são 2 jogadores de características físicas diferentes, não são jogadores de muita imposição física. Então, a partir do momento que você afasta eles lá do setor onde eles são mais decisivos e obriga eles a retornarem para pegar a bola dentro da área, você já perde muito aí do que esses 2 jogadores podem ajudar. E eu, assim, eu tava lá, né, e eu via muito o semblante do Coutinho, me parecia de alguém que tava muito irritado, tá? Parecia de alguém que estava muito incomodado. Depois eu vi que ele brigou com alguém na torcida, não sei se foi vascaíno, flamenguista, mas ele brigou com alguém ali na saída do campo. Mas o semblante dele era de quem estava muito irritado, tendo que ir lá dentro da área, pegar a bola e sair. Ilan, eu acho que o Flamengo amassou o Vasco. O Garone talvez não concorde tanto, mas eu acho que eu concordo que não, é que vocês falaram que era um jogo para 8-0. 8-0 não existe. Uma das maiores goleadas. Melhor, tá? Criou mais no 11 contra 11, o Flamengo criou mais. Foi assim, de um nível. Mas 8-0 é loucura, pô. 8-0 é loucura, pô. Foi uma das maiores goleadas de 1-0 que eu já vi. Que uma das maiores goleadas de 1-0 que eu já vi. Uma das maiores. Flamengo amassou o Vasco. É impressionante. O Vasco, ele Sabe teve, quanto que foi a expectativa de gol do jogo? 2 chances. Vamos lá. O Vasco teve 2 chances no jogo. Uma, né, é aquela que bateu na trave e uma, não lembro quem foi que chutou pra fora no GB, exatamente. Foram as 2 únicas chances. Mas, cara, eu fico impressionado. Desculpa ter que falar isso, mas o Diniz, ele é mais um Abel Ferreira. Quando vai para a coletiva, os caras não conseguem assumir os erros, assumir que eles erraram, que eles armaram o time errado, que eles não souberam botar o time para funcionar, mesmo quando estava vendo que estava tudo errado. Não muda continua. Ele continua. E aí ele chega numa coletiva onde ele vê que o time dele foi mal o jogo todo, errou tudo, não se posicionou da forma que deveria contra um Flamengo que estava sabendo muito, ao contrário dele, estava sabendo muito bem o que estava enfrentando e o que precisava fazer. E aí ele chega na coletiva e quer reclamar de um lance de arbitragem que, tudo bem, que para mim o cara pisa na panturrilha, é expulsão. Tá? Agora, expulsão, a gente sempre vai ter a discussão, quem vai achar que foi, quem não foi, isso aí beleza. Mas o Flamengo estava amassando com o mesmo número de jogadores
que ele ia amassar, continuar amassando com um O jogador a Flamengo ganharia mais. de qualquer jeito. O Flamengo ganharia de qualquer jeito. Não fez diferença, essa que é a questão. O Flamengo estava amassando e continuou amassando. Não teve essa de 5 minutos que você estava vendo no segundo tempo, antes do jogador ser expulso. Gente, pelo amor de Deus, desculpa a esfarrapada do Diniz. Ele adora fazer isso. O Abel Ferreira adora fazer isso. Sabem, não sabem perder, cara. Não sabem perder. Agora, eu acho que o Ryan vai fazer muita falta ao Vasco, o Garoni. O Ryan vai fazer muita falta ao Vasco, tá? O Vasco, sem o Ryan, eu arrisco dizer que o Ryan é 70% do que teve de bom no Vasco nos últimos 12 meses. O que a gente pegar do Vasco, os melhores momentos do Vasco no último ano, os melhores momentos do Vasco, 70% a gente pode colocar na conta do Ryan, que é um baita de um jogador, e o time parece que perde a referência, parece que perde aquela... Quando você enfrenta o Vasco com o Ryan, você sabe, olha, alguma coisa vai acontecer. Sem o Ryan, você espera até do Coutinho, mas o Coutinho parece que é a famosa andorinha que não faz verão sozinho, né? Então, eu vou falar, cara. O Coutinho tem feito de eu acho que boa, hoje, né, o grande destaque é o Léo Jardim, né? Você você vai imaginar como que um goleiro vai pegar vai fazer 8 grandes defesas, 6, 8 grandes defesas. E eu vi você falando, não era para ser 8. Não, eu acho que o jogo era para ser uns 4, 5, se fosse... Sim. Porque a gente conta, você foi muito bem, a gente conta com a defesa de goleiro também, né? A gente conta que o goleiro tá ali para isso. Você conta que de 8 bolas difíceis ele vai pegar 4. Ele vai pegar 3. 4x0 seria nenhum... Então, 4x0, 5x0 seria nenhum absurdo o Flamengo ontem. Não seria nenhum absurdo, era essa que é a minha questão. Então eu acho que o Flamengo amassou e é a maior goleada de 1-0 que eu já vi na minha vida.